Olá, hoje eu trago uma receita de um pão caseiro. Para essa receita, eu vou estar usando 2 xícaras, melhor, 2 canecas de leite integral. Esse leite ele está gelado e eu já coloquei 2 colheres de sopa de fermento biológico, que é o fermento para pão. E aqui eu vou colocar dentro de uma tigela. E vou usar também 2 ovos, então que eu vou quebrar eles para fazer o teste, para não termos nenhuma surpresa. E vou colocar os ovos inteiros mesmo. Então aqui eu vou colocar 2 ovos. E vou colocar uma colherzinha de chá de sal e um copo desses americanos de açúcar. Eu estou usando açúcar integral. Eu vou usar também 3 colheres de óleo. 2, 3 colheres. E eu, com o auxílio de um fouet, aqui nesse momento, eu vou mexer essa massa, essa mistura. Eu também vou usar um pouquinho aqui de corante em gel. É um amarelo gema, mas é opcional, só para a massa ficar bem amarelinha. Ela fica com uma aparência bem bonita. E agora eu vou começar a adicionar a farinha de trigo. Então, aqui eu vou usar 6 xícaras de farinha de trigo. Aqui já tem 4, 5, 6 xícaras. E vou reservar uma outra xícara para mim trabalhar no final da massa. E aqui com as mãos agora eu vou mexer a massa. Desse jeito assim. E agora eu vou acrescentar uma colher bem generosa de margarina. E vou estar envolvendo ela na massa. A massa ela já está se soltando. E agora eu vou usar a minha última caneca de farinha. Essa caneca, ela é de 350 ml. E assim eu vou mexendo, pessoal. E já vou sovando essa massa. Vou colocando a farinha na mão e jogando por cima. E vou mexendo e vou sovando ela. Ela ainda está bem pegajosa. Por isso que tem que ir colocando a farinha aos poucos, para essa massa ela não ficar dura. Olha como ela já está ficando. Ela ainda tá pegajosa, mas ela já está começando a se soltar das mãos. E eu vou agora reservar de novo essa farinha, que eu vou usar um pouquinho de óleo. Então, aqui eu vou usar mais 1 colher de óleo. Vou envolvendo em toda a massa. Vou apertando ela. Desse jeito. Ó, tá vendo? Vou fazendo assim com ela. E eu também vou colocar um pouquinho de óleo na mesa, para mim terminar de sovar essa massa. Ela já está quase boa. Vou colocar na bancada. E agora eu vou começar, melhor, terminar de sovar ela. Desse jeito. Vou usar o restante da farinha. Vou estar enfarinhando a mesa também aos poucos, mas eu vou usar toda essa farinha. Aí aqui eu estou finalizando a minha xícara. No caso, a receita completa
São 7 canecas dessas de farinha de trigo. E aqui eu já estou finalizando elas. E eu vou puxando a massa, enrolando e puxando. E assim, é o ponto, pessoal. Ela já não está pegando na mesa nem nas mãos, continua macia. E eu sovei ela em torno de 15 minutos. Tá vendo? Ela já não... E eu vou voltar ela para a bacia. Vou cobrir com um plástico para que ela venha dobrar de volume. Vou colocar para descansar. Vou colocar num lugar e reservar ela. E volto com vocês. Pessoal, voltei. A minha massa, ela ficou 35 minutos descansando. Ela dobrou de volume. Ela está bem macia. E agora eu vou colocar um pouquinho de óleo nas mãos. Para mim começar a mexer com a massa. E também vou colocar um pouquinho na mesa. E vou voltar a minha massa agora aqui. Eu já não preciso de me ficar manipulando ela, que ela já está bem sovada. E agora eu vou cortar essa massa. Estou usando uma espátula. Vou fazer uns cortes nela. Aí eu fiz os cortes, 3 cortes. Estou enfarinhando a mesa. E agora eu vou começar a cortar os pedaços dela para mim e formar os meus pãezinhos. Eu não pesei, mas é em torno de 60 gramas. E agora, com a minha massa toda cortada, eu vou bolear todas elas e vou ir colocando sobre a farinha de trigo. Sim, pessoal, agora eu vou começar a abrir a minha massa. Eu já boleei todas. Elas já estão em processo de crescimento. Com o auxílio de um rolo, eu vou estar abrindo a minha massa para me modelar os pãezinhos. Aí, nessa espessura, eu vou fazer uns cortes na ponta de cada pedacinho desse, para mim fazer o formatinho dos pãezinhos. E aí eu pego as pontinhas lá e vou enrolando desse jeito. E assim vai ficando um modelinho. E assim eu vou fazer com todos. Aqui eu tenho uma assadeira, eu já passei manteiga e enfarinhei. E eu vou começar a colocar esses pãezinhos em volta da minha assadeira. Que esse pão vai ficar tipo uma flor. Aqui eu tenho uma bolinha maior, que vai ser o centro da minha, no caso, o miolo da minha flor de pão. E também o mesmo processo, fazer os cortezinhos e enrolar. Só que aí desse daqui, nós vamos fazer ele tipo um caracol. Ó, vou enrolar tipo um caracolzinho. Aí eu pego a pontinha e coloco ela por baixo. E aí eu vou colocar ela no centro da forma, para os pãezinhos pequenos ficar grudado nela. E assim eu vou ajeitar os pãezinhos agora. Só ia colocar, abrindo assim, fazendo assim, que eles vão se ajeitando. E vou terminar toda a massa. Então, terminei de enrolar toda a massa. Ajeitei eles na forma. O restante da massa eu coloquei numa outra assadeira. Vou deixar eles crescerem um pouquinho, porque eu vou passar, vou pincelar com gema. Aqui eu tenho 2 gemas peneiradas com uma colher de açúcar refinado. Eu vou usar também 2 colheres de leite. E assim, pessoal, com o auxílio de um pincel, eu vou pincelar toda essa massa. Depois que eu enrolei os pãezinhos, deixei eles mais ou menos 10 minutinhos. E agora eu tô fazendo esse processo das gemas, de pincelar todos os pãezinhos. Vou voltar a eles crescer um pouquinho de novo, depois que eu fiz isso. E
deixar mais uns 3 minutinhos para dar uma secadinha nesses ovos, que aí eu vou voltar com outro passo. Então, agora, com o auxílio de uma peneira e com o açúcar cristal, eu vou peneirar por cima de todo os meus pãezinhos e vou levar para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 200 graus e ele vai assar rapidinho, que essa massa tá bem levinha. E esse é o resultado, pessoal. Meus pães já assaram. Essa outra forma ali eu nem gravei aqui para vocês, mas eu coloquei um pouquinho de brigadeiro no saquinho e coloquei por cima dos outros pãezinhos na hora de levar para assar. E esse foi o resultado que ficaram dos pãezinhos. Essa massa ela fica bem macia, ela rende. E aqui eu vou tirar um para vocês verem como fica a massa, ó. Tá vendo? Ela tá bem fofinha. Vou tirar assim, ó. Ela tá bem quente ainda. O outro nem vai ter como eu mostrar pra vocês, que eu acabei de tirar ele agora. Mas olha aí como fica. Fica uma massa bem amarelinha, bem macia. E fica saborosa. Vocês também podem estar saborizando, usando essência, ou pode estar usando coco na massa também, ou pode estar usando goiabada. Essa eu só fiz com brigadeiro. E eu espero muito, pessoal, que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui comigo, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até